Olá, meu nome é Paulo, essa é a página Política Se Discute Sim, e o vídeo de hoje é para a gente falar sobre a última sessão da Câmara. Foi uma sessão longa, mais de 5 horas, e dada a atuação de alguns vereadores, dá para entender por que as pessoas perdem a fé na classe política. Muito vereador legislando em causa própria, a gente vai falar sobre tudo isso. Antes, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal. Se você estiver assistindo no Facebook, a gente está na página Política Se Discute Sim, e no Instagram estamos no perfil Politização Seba. Entra lá, compartilha, ajuda a gente nesse engajamento, porque a gente traz mais pessoas para o debate político, a gente precisa ficar de olho nesses vereadores agora ainda mais. Para começar, eu quero falar sobre o Marcos Fulli. O Marcos Fulli ele foi oficializado como líder do governo na Câmara. E aí o que acontece? O que muda na Câmara, né? Como é que a Câmara fica depois dessa oficialização? Eu quero usar um exemplo para explicar, porque tem muita gente que não entende esse conceito de líder do governo na Câmara. O líder do governo na Câmara é o cara que vai defender o governo, custe o que custar. No português claro é isso. E aí aconteceu uma discussão na Câmara, né, num dado momento ali, que exemplifica qual vai ser a atuação dele nesses 4 anos. Todo mundo, a discussão era sobre cesta básica, e essa assistência que a prefeitura tem que fornecer aos moradores. Todo mundo meio que já combinou que já entrou num consenso que a prefeitura está com uma atuação muito ruim, muito abaixo, muito aquém. O que acontece? Até os vereadores da base aliada, como o Diego Nabuco, Maurício, Teimoso, todo mundo já entendeu que a cesta básica está ruim, não está chegando em quem precisa. E o que acontece? O Marcos Fulli ele é o líder do governo na Câmara, ele não pode falar mal do governo, senão a coisa está realmente muito ruim. Ele pede a fala e ele diz assim em sua fala: o prefeito Felipe Augusto está de parabéns nessa assistência de cesta básica para os cadastrados do CRAS. E para a gente entender essa fala tão louca, tão, sabe, longe da realidade que a gente está vivendo aqui na cidade, a gente precisa abordar ela por 2 pontos de vista. Primeiro, que o prefeito Felipe Augusto, eu não sei se ele atendeu todo mundo do CRAS. Mesmo se ele tiver atendido todo mundo do CRAS, ele faltou expertise, faltou competência para entender que a demanda iria aumentar. A gente está no lockdown, a gente está na pandemia, a gente está crise financeira, o comércio está fechando. Então, quer dizer, alguém que talvez nunca tenha precisado de uma cesta básica, hoje precisa da cesta básica e ele está sendo incompetente em atender essas pessoas. E o que acontece? Essa pessoa que não tem cadastro, ela é empurrada para um vereador, que empurra para o prefeito, que empurra para o secretário, que empurra para o aplicativo, e aí fica aquele jogo de empurra e passam-se meses e meses e a pessoa não recebe a assistência. É muita incompetência do Marcos Fulli por fazer a avaliação ruim e do Felipe Augusto e da gestão como um todo também é muita incompetência. Não é a primeira vez que o Felipe Augusto faz isso, tá, gente? Ele já montou um hospital de campanha que custou quase R$1 milhão, não atendeu ninguém e a ocupação de leitos de UTI era tipo 0,2. Enfim, a gente quase não tinha ninguém na UTI por causa de Covid e ele montou o hospital de campanha quando a gente não precisava, só para poder gastar o dinheiro, entendeu? Então, a coisa da cesta básica é muito bom quando a gente pode comprar superfaturada. Quando não pode, aí já não tem cesta básica. Aí pede cesta básica para quem for vacinar, pede alimento, né, para montar a cesta básica. É muito louco, é muita incompetência, é muito tudo. E ainda, para piorar, a gente tem um cara ali pelo prefeito dentro da Câmara. E o segundo ponto de vista que a gente tem que analisar essa fala descolada da realidade do Marcos Fulli é que para a família Fulli, o Marcos Fulli ele é o dono de uma bicicletaria. Para a família dele não tem, todo comerciante está desesperado na cidade, mas ele não tem crise. Por quê? Porque a família Fulli é a que mais foi municipalizada. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o vereador Marcos Fulli é o vereador da Câmara que mais parentes tem trabalhando na prefeitura. Logo, a família dele não vê crise em lugar nenhum. Por quê? Porque quem trabalha na prefeitura como comissionado, indicado pelo prefeito Felipe Augusto, está bem, está recebendo seu salário em dia, está em home office e feliz da vida. Então, claro que ele não consegue perceber a crise como nós conseguimos perceber. Bom, depois a gente precisa falar sobre o Reis e o Renato. O Reis e o Renato é o seguinte, eles dois já estão trabalhando há anos para regularizar uns lotes ali em Boracéia, né? Que tá a briga entre área de demarcação indígena e lote para morar, enfim, para as pessoas poderem morar lá, é o lote que foi vendido. A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender esse problema aí, né? Que agora o Renato falou que é um absurdo ficar parado. Vamos entender onde está o absurdo. Lá atrás, anos atrás, 50, 30 anos atrás, alguém entendeu que ali ele era dono daquela terra. Ele loteou e ele vendeu para algumas pessoas. Ele fez a venda dessas terras, a pessoa que comprou teria que saber que aquilo não tem documento. Mas é o que acontece, acabou comprando e agora tá esses 2 vereadores brigando para regularizar essa terra. Gente, é vereador brigando para regularizar terra grilada, que é área indígena.
que tá a briga lá no governo federal. E aí, para a gente entender isso, de forma mais completa, a gente precisa olhar quem é que tá pedindo essa regulamentação. Cabe um programa de habitação? Cabe um projeto habitacional? Cabe entender se essas famílias, se a terra for, se houver uma reintegração aí, né, para a área indígena dessa terra, se essa terra for considerada área indígena e tiver que tirar essas pessoas vão ficar sem casa? Porque se for, eu acho melhor os vereadores, o Reis e o Renato, trabalhar num projeto de habitação, colocar direcionar o pessoal para o CDHU, alguma coisa assim. Agora, o que parece é que tem gente que mora em São Paulo, empresário, feliz da vida, quer ter casa na praia, mas não quer pagar 200 mil reais num terreno. Aí compra um terreno grilado, faz um vereador e pede para o vereador legalizar junto com o prefeito, regulamentar ali para ele poder construir a casinha dele, a casa da praia dele. E aí, gente, não é um problema de alguém que ficar sem casa. Aí é o problema do Renato e do Reis trabalhando para um cara ter uma casa na praia. Então, será que está trabalhando para a maioria? Será que as pessoas realmente estão vendo as pessoas mais carentes? Está brigando porque tem que brigar, porque quem votou nele? Porque às vezes o cara mora em São Paulo, nem votou nele. Enfim, vamos entender. A desculpa que o Reis deu foi que vai aquecer a economia, regularizar isso, tomar a terra dos índios e entregar para fazer casa de veraneio lá em Boracéia, vai aquecer a economia porque os materiais de construção vão vender bastante. Tem que ver quem são os donos também do material de construção, né? Porque se for irmão, primo de vereador, aí complicou, né? Não sei, estou só especulando, mas vamos entender o problema como um todo. O problema é de habitação ou o problema é de querer agradar o pessoal da casa de veraneio? Depois a gente tem o Wagner Teixeira. Não, depois a gente tem o Marcos Fully com o Hercílio. O Marcos Fully com o Hercílio é o seguinte: o Hercílio não está mais lá. Só que o Hercílio e o Marcos Fully, eles não se entenderam ali na questão daqueles requerimentos de autopromoção. Eu estou chamando assim, são aqueles requerimentos que o vereador da base aliada ele pode ir até a regional e pedir. Arruma a luz do poste. Ele não precisa fazer um requerimento para aquilo, ele pode ali pedir. Mas ele faz o requerimento para ter aquela autopromoção, para botar no currículo. E aí, qual que foi a da vez do Marcos Fully? O Marcos Fully falou, fez um requerimento para tentar entender a possibilidade de haver uma parceria entre o município e a PAI para fazer aqueles moldes ortopédicos e tal. O problema foi que ele não se entendeu com o Hercílio. O Hercílio, um dia antes, lá na página dele, né, que é a nova página, antes era vereador Hercílio, agora é os amigos do Hercílio, que agora ele só precisa dos amigos. Antes ele precisava de todo mundo, que era vereador, precisava do voto, ele precisava de todo mundo. Então era vereador Hercílio. Agora é só os amigos. Então ele quer falar ali com os amigos do Hercílio. O que acontece? O Hercílio, um dia antes, ele pôs, né, ele para se autopromover como secretário ali, novo secretário, ele colocou que tinha fechado a parceria. Estamos fechando a parceria, tá tudo certo. Então por que o Marcos Fully quer entender a questão da parceria, um requerimento para entender a possibilidade disso acontecer, se isso já está acontecendo? Tá entendendo? Então esse é o conceito de requerimento de autopromoção. Depois a gente faltou ali uma sintonia. Depois a gente tem o Marcos Fully, a gente tem o Wagner Teixeira. O Wagner Teixeira ele fez uma coisa bem legal que eu gostei. Ele pediu um levantamento dos dados dos programas sociais do município. E por que isso é legal? Eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo, no vídeo passado. Dá trabalho a gente saber quem a prefeitura assiste e quem a prefeitura deixa de assistir. Como no caso da cesta básica, né? Que é justamente para isso. Para saber quem está recebendo a cesta básica, quem está no cadastro, quem está querendo entrar. A gente precisa fazer o levantamento desses dados. Você fez o levantamento dos dados, você sabe quem está sendo assistido, quem não está, você consegue nortear as ações, entendeu? Muito legal isso que o Wagner Teixeira está fazendo. Aqui na página a gente adora os dados, então vamos seguir acompanhando. E ele também fez um requerimento para o kit Covid. E aí a coisa do kit Covid é o seguinte, daqueles medicamentos. O Elton Romano fez uma matéria bem legal falando sobre isso, tá lá no Política Se Discute Sim também, que eu compartilhei, que é o seguinte: quem é que vai pagar essa conta? Né? Comprou-se remédio sem comprovação, tem gente que diz assim, para mim funciona, para mim não funciona. O que eu sei que no frio da regra é assim: se o remédio funciona, você não precisa assinar nenhum termo se responsabilizando por efeitos colaterais. Simples assim. Se funciona, o médico indica. O médico indicou, ele é responsável. Se tiver efeito colateral, o médico precisa falar, você não pode tomar isso aqui porque seu rim vai parar. Só que no caso desse medicamento, você precisa assinar. Então, se foi comprado com dinheiro público, com o nosso dinheiro de impostos, eu não sou a favor disso. Então, eu quero saber quem é que vai pagar essa conta. Tomara que seja o prefeito. Depois a gente tem o Cardim. O Cardim deu uma bolinha fora ali, né? Por que ele deu uma bolinha fora? Porque é o seguinte, ele
ele fez aquele requerimento pedindo iluminação, que é uma coisa que ele já falou. O vereador da base aliada não precisa fazer requerimento de iluminação. Vai até o... Mas se fizer, se for fazer, beleza. Chegou agora, vai fazer? Faz o requerimento, mas pede um cronograma. Que cronograma é esse? Eu já falei também sobre isso num vídeo passado. O Cardim claramente não assistiu o vídeo, então vamos trazer uma audiência para o nosso canal aí, Marcos Fulho, ó. Felipe Cardim. O que é a tal do cronograma? É assim, para que ele funciona? O cronograma todo mundo sabe o que é. Para que ele funciona no requerimento? Por exemplo, a regional precisa fazer uma manutenção na rua. Apagou o poste, tudo, o vereador faz um requerimento, a regional vai lá, arruma e ele pede o cronograma. A regional envia para o gabinete esse cronograma, o vereador leva até a rua e fala assim, ó, pessoal, é o seguinte, de 4 em 4 meses alguém tem que passar aqui e ver se tem luz apagada. Se tiver, eles têm que arrumar. Entrega e impondera a população, para a população poder cobrar. Aí, não passou, você já tem os seus fiscais ali, que são os moradores. Eles vão até o seu gabinete e falam assim, ó, você me deu o cronograma, faz 4 meses e a luz está apagada, e agora? E aí você cobra. E a gente coloca a regional para trabalhar. Agora, ficar pedindo requerimento de rua é aquele requerimento de autopromoção que a gente já conhece. E aí, por que eu falei que considerei uma bola fora? Porque, em dado momento ali também da sessão, houve uma discussão por conta de poda de árvore, que é no requerimento do ecoponto do Pierobon. Houve essa discussão por poda de árvore. E aí, o que o vereador falou, disse ali na sua fala? Ele falou, gente, quem morador que coloca a poda na calçada, além de preguiçoso, é sem educação. Sem educação porque transferiu um problema que era dele pro município, jogando a poda na rua, e preguiçoso porque não foi na regional pedir para a máquina vir, pegar e passar naquele triturador. Eu não achei legal essa fala, porque assim, tudo bem, pode até ser sem educação e pode até ser preguiçoso. Só que é o seguinte, o vereador não teve preguiça de ir lá na regional pedir para acender a luz, né, para passar ali para a luz. Ele preferiu fazer um requerimento. Já não gostei por causa disso. Mas, enfim. Eu mesmo não sabia que a gente podia pedir para a regional retirar essa poda, para picar e minimizar, não sabia. Então aqui fica o meu conselho pro Cardim. Ao invés de a gente cobrar a educação de quem a gente não forneceu educação, que tal você passar aí uma campanha educativa para poder normalizar no município todo que se você tiver um problema com poda de árvore, se você tiver esse resíduo, você vá até a regional mais próxima da sua casa e peça para a regional minimizar isso e vir, agendar, até para a gente poder organizar e mais uma vez empoderar a população. Né? Isso faz parte do que o vereador precisa fazer. Ele precisa instruir a população para a população poder cobrar também, não ficar até centralizando tudo ali para poder ganhar nome. Ah, não, tudo que você precisar falar comigo, porque eu boto um requerimento e na próxima eleição eu vou dizer que eu passei 500 requerimentos. Porque nesse nível aqui, dá para passar 2.000 requerimentos. Requerimento ruim. Autopromoção. E que a prefeitura responde se quiser, né? Depois a gente tem o Pierobon e o ecoponto. A questão do ecoponto eu nem vou falar muito, porque assim, nem os vereadores em si entenderam o conceito de ecoponto ali. Não sei se pegou o pessoal de surpresa, enfim, mas eu deixei aqui alguns pontos aqui, né? A gente precisa, para falar de ecoponto, a gente precisa falar de campanha de coleta seletiva, que é muito fraca. A gente precisa falar de retomar uma cooperativa, que é um conceito muito legal. Aliás, sobre cooperativa, eu preciso falar uma coisa. O Renato, ele deu uma explanação durante a sessão da Câmara, dizendo que tá saindo uma cooperativa lá na Costa Sul, lá no bairro dele, tá saindo uma cooperativa que vai atender de 5 a 30 famílias. E aí, eu já fico preocupado, porque assim, vereador que quer fazer cooperativa, quer ajudar a sair cooperativa, quer ajudar a viabilizar uma cooperativa, a criação de uma cooperativa, só que não faz um programa municipal, para o município todo, fica escondidinho lá no final de São Sebastião. Vereador, e aí? Vai atender de 5 a 30 famílias? Quem são essas 30 famílias? Qual é o critério de escolha? Todo mundo pode participar ou só quem você quiser? Porque para isso daí ser politizado, virar um instrumento de reeleição, projeto de poder, curral eleitoral, isso aí é 2 palitos, é assim, ó. Já vira. Então, vai falar sobre cooperativa, que é um conceito legal pra caramba, que eu admiro, que eu estudo, que eu gosto, vai falar, mas vai falar com responsabilidade, porque desse jeito aí, na moita, escondidinho, a gente também não vai aceitar. Enfim, tem caçamba, tem iniciativa privada, tem a responsabilidade do município, tem que falar sobre tudo isso junto com a questão do ecoponto. Então, Pierobon, legal, você mandou bem e tá de parabéns. O Nabuco, ele questionou ali o fechamento do PAT. Gente, o PAT tá caído, cara. Todo mundo já perdeu a fé no PAT. Se a gente falar de emprego, é melhor
né? E aí a gente tem que agradecer ao Felipe Augusto. O Felipe Augusto, o projeto de poder do prefeito Felipe Augusto é baseado em criação de cargo comissionado. Logo, ele trouxe essa percepção, isso aqui é o efeito colateral do prefeito Felipe Augusto. Ele trouxe a percepção de que se você quiser trabalhar num bom emprego, quiser fazer carreira ou não, né? Se você quiser só 4 anos de emprego, você precisa estar vinculado a algum político. Ou ser parente de vereador, família Fulli que o diga, família do pastor Elias que o diga, família do Daniel Simões que o diga, esposa do Daniel Simões que o diga. Ou você precisa ser parente de vereador, ou você precisa ser muito colado com o prefeito, casado com o secretário, enfim, filho, amante, enfim, para você ter um emprego. Porque se você quiser usar as vias normais, quiser emprego numa loja, alguma coisa, não adianta ir no pátio, porque o pátio está falido. Eu acompanho política, isso aqui é o que eu gosto de fazer. E por conta disso, eu sempre entro no site do PAT para ver vagas da Costa Norte, vagas da Costa Sul. Costa Norte não tem vaga há meses, que não sai uma vaga para Costa Norte. Então, muito obrigado, Felipe Augusto. Lembrando que o Felipe Augusto é condenado por criar cargo de forma ilegal. Nunca vou cansar de dizer isso. O seu projeto de poder é baseado nisso e ele já foi condenado por isso. Passou na Câmara, criação de cargo de forma ilegal. E a gente vai falar sobre isso lá no final. Bom, Diego Nabuco, cara, a gente precisa entender o PAT. Só abrir o PAT não adianta. A gente precisa que o município gere riqueza. E não vem com essa história de, vamos contratar uma firminha, igual o Felipe Augusto acabou de fazer. Ele contratou uma empresa de um filho de um prefeito caçado lá de Araraquara, Araçatuba, enfim, lá do interior de São Paulo, para fazer a poda das árvores do mato nas escolas durante um ano. Gente, mais uma empresa que vem para cá, talvez de um dono picareta, talvez já falindo, vai rapar um monte de dinheiro, né? Vão assinar a medição lá como roçou a escola, todas as escolas a milhão, recebe 90% do contrato, depois fale e abre lá na Flórida. Já virou modus operantes aí, como diz o Wagner Teixeira. Depois vamos falar sobre os projetos. O projeto é o seguinte: tem projeto que é regime de urgência. O Wagner Teixeira ele faz um protesto bem legal quanto a isso, que é o seguinte: o regime de urgência ele priva a comunidade da discussão do projeto. Então ele é muito ruim. Quem põe esses projetos de regime de urgência é o executivo, é o prefeito Felipe Augusto. Ele que coloca. Quem é que traz esse projeto? O Marcos Fulli, que é o instrumento dele dentro da Câmara. Então a gente está com um problema sério. O Wagner Teixeira faz um protesto bem legal que ele vota contra todos os regimes de urgência. Às vezes o projeto pode ser bom ou pode ser ruim. O que ele não quer? Ele não quer que o projeto passe de uma vez sem ser discutido. E a gente vai entender agora por que precisa discutir um projeto. O Pichoxó, ele botou um projeto ali para a insalubridade dos profissionais da saúde passar para 40%. E aí o que acontece? O Renato, que é o presidente da Comissão de Saúde, o Teimoso e o Marcos Fulli, que é líder do governo na Câmara, eles votaram contra esse projeto. E o que o Teimoso alegou? O Teimoso alegou que um projeto da Câmara não pode gerar custo para o Executivo. E isso é real. Isso torna o projeto inconstitucional. Mas por que a gente precisa forçar a barra desse jeito? Precisa forçar em cima do Felipe Augusto. Por quê? Porque o Felipe Augusto vai vetar e aí os vereadores derrubam o voto. Precisam derrubar o voto, né? Quando for pro Executivo e voltar da Prefeitura, vai vir vetado. Não vou fazer. E aí a gente precisa quebrar esse veto, que são os vereadores. Por quê? Porque não tem nenhuma contrapartida do prefeito Felipe Augusto para os profissionais da saúde. O que a gente tem que a Prefeitura direcionou para os profissionais da saúde? Eu trouxe até o dado aqui. No mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março, a Prefeitura não pagou hora extra para os profissionais da saúde. Então, quer dizer, são meses sem receber e agora, no final de março, eles estão propondo para os servidores pagar essas horas extras em banco de horas. Quer dizer, dar folga ao invés de dar dinheiro. Quer dizer, a gente precisou deles, eles atenderam a gente, sabe? A situação do Covid explorou os profissionais da saúde. A situação por si já é ruim. E aí o prefeito Felipe Augusto não pagou hora extra para ninguém e agora quer dar folga. Bom, os vereadores precisam apurar isso aí. Tem que forçar os 40% sim, porque o prefeito por si só não vai fazer nada. Ele foi tirar direitos, ele fez retirar direitos. Ele não entregou benefícios, ele retirou direitos. O Daniel Simões foi outro que, pelo amor de Deus, eu não sei nem como é que eu vou dizer isso aqui. O Daniel Simões, ele passou um projeto que na prática é assim. O ambulante tem uma licença, ele precisa trabalhar na barraca. Se ele não puder estar na barraca sempre,
ele precisa deixar a esposa ali, né? Ou o filho, maior de 18 anos, enfim, para tocar a barraca. Se ele não puder deixar nenhum desses dois, ele precisa entregar a licença. Isso era o que a gente tinha. O que a gente tem hoje, graças ao Daniel Simões, é que se o titular não puder ficar, ele pode colocar de preposto quem ele quiser. Não precisa ser o filho ou uma esposa, não precisa. Pode ser um funcionário, alguém de outro país, de outro estado, enfim, não tem limite mais. E aí a gente precisa entender, né? O pessoal perguntou pro Daniel, mas por que você passou esse projeto desse jeito? Você falou com quem? Ele assim, eu não falei com ninguém. E aí a gente precisa se voltar para o indivíduo, para o vereador. Precisa voltar para ele e entender assim, peraí, por que o vereador passou um projeto que não é bom para ninguém? Ele não conversou com ninguém sobre isso. Com quem que ele conversou? Não conversou com a associação, não conversou com o ambulante, não conversou com ninguém. Então, o projeto claramente deve ser bom para ele. E vamos entender o Daniel Simões. Daniel Simões, ele é ambulante. Ele disse que tomou multa porque ele não estava na barraca. Eu entendo, ele é vereador. Por que ele não deixa a esposa dele lá? Porque a esposa dele trabalha na prefeitura com o prefeito Felipe Augusto, como comissionada indicada por ele. Então, quer dizer, ele saiu do carrinho para trabalhar de vereador. Beleza, está representando a classe, teoricamente. A esposa dele não pode ficar lá. Por quê? Porque a esposa dele entendeu que era melhor ganhar 7, 8, 10 mil reais como comissionada indicada pelo prefeito Felipe Augusto na prefeitura. Esposa do vereador. Tá lá. Felipe Augusto é chefe da esposa do vereador. Ele, ao invés de passar a licença dele para frente, para a fila da licença andar, porque tem uma fila e a pessoa paga cento e poucos reais para estar nessa fila. Ao invés dele entregar a licença dele, o ponto dele, para uma outra pessoa poder explorar o ponto, né, poder tirar o seu sustento, não. Ele quer passar para uma terceira, quarta, quinta pessoa para poder ser o dono ainda. E talvez essa pessoa... E aí fica aberto. Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso, que ele vai vender, comercializar a licença. Mas fica aberto para comercializar a licença, tá ligado? Todo mundo vai poder fazer isso. E para ele se beneficiar, que é o jeito que eu vejo é esse, para ele se beneficiar, ele passa um projeto de lei. E o projeto passou e está valendo. Simples assim. Então, fiquem de olho na Câmara sempre. Para finalizar, que o vídeo já está muito longo, eu tenho uma reflexãozinha no final aqui sobre a Câmara de São Sebastião. A Câmara, ela sempre teve aparelhada. O que isso significa? Significa que o prefeito Felipe Augusto ele exerce uma certa influência dentro da Câmara. O Comus também é assim, tá, gente? O Reinaldinho tá aí postando foto dizendo que tá prestando conta pro Comus. O Comus teve os membros trocados. Se você votar contra, você tem um membro trocado. E aí, por quê? Por que eu estou falando desse aparelhamento da Câmara? Porque agora ela está sendo instrumentalizada. Aliás, de novo, ela já foi instrumentalizada em 2011, quando passaram a lei, e agora de novo. E para a gente entender o caso é o seguinte, esses repasses de insalubridade que a Prefeitura dá para o profissional da saúde, eles são repasses do governo federal. Então, o governo federal passa proporcionalmente ali, né? 10%, 20% e 40%. O que a Fundação de Saúde faz? Ela reduz isso, ela retém um imposto. Então, ela repassa 6, 12, 18. Quando um profissional da saúde deveria receber, o município, São Sebastião, recebe 40% do governo federal para repassar para o profissional da saúde, a Fundação de Saúde repassa só 18%. Quer dizer, já tem uma retenção dessa grana, e isso é uma lei municipal que passou em 2011, quer dizer, a prefeitura usando a Câmara como instrumento para passar a lei, para poder represar, para poder lesar o profissional da saúde. A gente precisa revogar essa lei e a gente precisa ficar de olho nisso. Tem muita lei igual essa, que pega o dinheiro, a Fundação de Saúde pega essa grana, recebe esse repasse do governo federal, mas não transfere o dinheiro para o profissional da saúde. E eu tenho um exemplo muito claro sobre isso aí. Eu trabalho em área de Petrobras e a gente recebe 30% de periculosidade, que a Petrobras paga para a empreiteira repassar para os funcionários. Imagina se, de repente, a empreiteira, para os meus amigos que trabalham em obra também, imagina se as empreiteiras da área da Petrobras começar a pagar só 10%. A gente vai arrumar a maior briga. Os profissionais da saúde estão sendo lesados desse jeito e ninguém está falando nada. A gente precisa. Não recebe hora extra, ainda são lesados na insalubridade. Gente, vamos correr atrás disso. Bom, esse é o vídeo. Vamos ficar de olho. A gente teve pico de 200 pessoas assistindo a sessão da Câmara. É importante que todo mundo assista, todo mundo veja e que todo mundo colabore. Fiquem bem. Política se discute sim.